acabei de tomar banho, né? E tava aqui refletindo sobre amigos, né? Amizades. O porquê é tão difícil de fazer amigos. Tipo, amigos verdadeiros, sabe? Principalmente para quem é introvertida. Eu me recordo que eu sei que muitas pessoas falam que elas não ligam de estar sozinhas, né? Ah, eu não me importo se eu vou estar sozinha ou não. Sabe, tem gente que realmente não se importa. Se, quer dizer, é o que elas falam, né? Eu não sei se é verdade. Então, muitas vezes eu dizia assim: ah, eu não ligo. Gente, mas a verdade é que todos nós queremos ter alguém para conversar. Sabe? Mesmo que seja uma única pessoa, todos nós precisamos conversar. Claro que é muito bom. Eu não sei se vocês estão ouvindo o cachorro latindo. Se estiver, me perdoe. Né? O cachorro tá aí, feliz da vida, né? Então, mesmo que a gente diga que não se importa, gente, todos nós meio que precisamos conversar com alguém. Precisamos desabafar, contar, né? Falar aquilo que a gente pensa. É muito bom ter alguém pra gente conversar, alguém que a gente sente, olhe pra pessoa, sabe? Confie naquela pessoa e possa abrir o nosso coração e a pessoa abrir o dela também. Mesmo que seja uma única pessoa. Com certeza todo mundo quer ter alguém. Sabe? Tipo, uma pessoa que você possa dizer assim, isso aqui é meu amigo. E os introvertidos, e às vezes eles falam assim, ah, eu não ligo muito. Eu posso querer acreditar ou não, porque muitas vezes eu dizia que não me importava, mas a verdade é que você pode sentir falta de talvez conversar com alguém, uma coisa boba. Tipo, como eu estava falando pro meu namorado, que eu queria ter uma amiga, assim, para mim poder enviar uma mensagem para ela e dizer assim: olha, eu comprei esse shampoo. Tipo, é algo bobo, mas é uma coisa assim que eu sinto falta, sabe? Que eu queria poder fazer. Só que às vezes você fica meio assim, e se a pessoa achar que é bobo demais? Entende? Porque hoje o mundo tá tão assim que você parece que tem que sempre tá falando de coisas importantes ou de coisas de saúde mental. Mas às vezes eu acho que o mundo tá desse jeito, na verdade não o mundo, né? Nós estamos tão correndo o tempo todo, ansiosos o tempo todo, porque a gente foca em coisas que às vezes nem são verdade, né? A gente meio que vive problemas que só existem na nossa cabeça, que não são reais. Então, às vezes eu acho que se a gente focasse um pouquinho naquelas coisas que algumas pessoas chamam de bobas, vazias ou rasas, tipo, olha o creme que eu comprei. Para algumas pessoas isso pode ser algo bobo, mas se a gente focasse mais nisso, acho que a gente não teria tanta carga emocional, sabe? Se a gente chamasse um amigo para conversar e conversasse sobre essas coisinhas assim, olha, hoje eu sonhei com isso. Gente, pode parecer algo bobo, mas é algo que, sabe, deixa a gente leve, a gente não fica focando e procurando problemas. Então, eu vejo que mesmo as pessoas que dizem assim, ah, eu não me importo se eu tenho um amigo ou não. Gente, eu acho que isso é mentira, porque todos nós precisamos conversar com alguém. Todos nós queremos desabafar, queremos contar aquilo que nos acontece. Tipo, às vezes quando eu sonho com alguma coisa, eu fico louca pra contar pra alguém. Aí eu desabafo com meu namorado, olha, sonhei com isso, um sonho bobo, ele me escuta, sabe? Então, eu acho que a gente precisa sim. E quando eu via que eu falava que eu não me importava com isso, era mentira. Na verdade, eu queria sim ter muitos amigos, sabe? Mas amigos de verdade, que eu pudesse contar essas coisas bobas com que eu sonhei. Contar, ai, os meus gatinhos hoje brincaram de tal forma. São coisas bobas, mas que vai tornando a vida mais leve. Eu acho que é isso que a gente precisa resgatar. Então, é meio difícil conseguir amigos. E eu lembro que tem uma história assim que me aconteceu no ano de 2016, quando eu tava buscando ser freira, mas não foi lá. Tipo, por incrível que pareça, é muito estranho, gente. Jesus, ele tem uma passagem que ele fala que um profeta não é bem recebido na sua cidade, né, na sua região. E isso me lembra muito, assim, porque eu lembro quando eu decidi, né, ser freira,
Eu cheguei no local, lá na Casa das Freiras. Gente, eu fui muito bem acolhida por todos os jovens. Tipo, os jovens já chegavam falando comigo. Nem me conheciam, já vinham falando o nome deles, perguntando o meu. Tipo, sabe? Eu tinha muitas pessoas ali, eu tive um convívio muito grande e aquilo me deixou muito feliz, porque eu sempre fui uma pessoa assim muito introvertida, que tinha uma amiga e de repente eu tinha bastante pessoas ali. Claro que eu não vou dizer que eram amigos, porque amigos você tem que ter um vínculo muito grande, né? Um vínculo profundo. Mas eram pessoas ali que queriam me ajudar, que estavam dispostos a me ajudar na minha caminhada, a ouvir bobagens, sabe? Essas coisas bobas que eu acabei de citar. E às vezes eu comecei a analisar que tipo, na época, né, em 2016, eu não tinha primeira comunhão. E para entrar no convento eu precisava da primeira comunhão. Então eu falei com o padre aqui da cidade e, gente, eu fui, né? O padre mandou procurar o catequista e eu me inscrevi na catequese. Que seria, assim, só alguns meses, né? Pelo fato da minha idade, como eu já tinha mais de 20 anos, né? E aqueles jovens ali também que estavam participando. Então eu teria que... Seria rápido, né? Seria um percurso bem rápido. A primeira Eucaristia e a Crisma. Nossa, foi muito bom, assim, para mim, sabe? Então, né? Aí eu lembro que eu fiquei muito feliz, né? Porque eu ia fazer a primeira comunhão. Era uma coisa que eu queria muito. Era um sonho meu, né? Eu tinha começado em 2009, tinha parado, aí voltei em 2016. Né? Em 2009 eu era adolescente, parei. Em 2016 eu voltei. E eu ia fazer naquele mesmo ano. Então eu tava muito feliz. Primeiro, eu ia fazer aquilo que eu tanto sonhava, né? Ter o sacramento da igreja. Segundo, na minha cabeça eu ia ter muitas amigas, né? Que era um objetivo meu, fazer amigas para poder ir juntas com elas à igreja, né? Falei, nossa, quando eu entrei lá tinha bastante meninas, tudo assim da minha idade, sabe? Eu fiquei muito feliz. Aí eu falei assim, nossa, eu vou fazer muitas amigas, né? Aí a minha amiga até falou assim, olha que bom, porque a minha amiga era de outra religião. Olha que bom, você vai ter várias meninas aí para você ir para a igreja. Eu fiz sim, que bom. Tipo, gente, quando eu cheguei lá, eu achei muito estranho porque, assim, eu não fui apresentada, né? Aí eu, como assim? Não perguntou o meu nome. Tipo, o catequista, todo mundo lá já se conhecia, todo mundo já eram amigos, porque já estavam juntos, já se conheciam da igreja, já estavam junto ali. E, tipo, quando ele não perguntou meu nome, eu achei aquilo estranho. Não, eu não tava querendo um palco pra mim, mas é que eu achava que quando alguém novo chegava, a pessoa tinha que se apresentar. Mas não teve isso. Mas tudo bem. Aí naquele encontro ali, ninguém falou comigo, nem o próprio catequista. Eu me senti assim, sabe, excluída. Mas eu fiquei, não, é o primeiro encontro, tudo bem, eu vou fazer amigas, olha quantas meninas, tudinho se conhecia, tudinho eram amigas, ficavam conversando o tempo todo. Aí eu vi o segundo encontro. Parecia que eu não existia para ninguém ali. O terceiro, o quarto, até que eu vi que eu era invisível para elas. E aquilo me assustou. Gente, aquilo me assustou porque eu queria fazer parte daquele grupo. Eu vi elas chegando juntas, vinham os grupinhos, né, daquelas meninas. E, tipo, só tinha um menino. O resto era tudo menino. Até esse menino lá do mesmo grupo. E, tipo assim, como assim, gente? Eu era muito introvertida, sabe? Eu ficava sonhando. Eu jurava que eu ia fazer amigos naquele momento ali, porque eram pessoas da mesma igreja que eu, frequentavam o mesmo lugar. Eu lembro que o padre até falou para mim que eu tinha que participar do grupo de jovens. Aí eu falei, com certeza eles vão me convidar para o grupo de jovens. Essas meninas, elas nunca me deram uma palavra. E, tipo, elas ficavam conversando entre si. O catequista nunca falou comigo. Nem sequer meu nome ele perguntou. Eu fiquei, gente, como assim? Ele não sabe nem meu nome. E ali eu entendi que era como se eu fosse invisível. Sabe, eu nunca fui convidada para nenhum grupo da igreja, sendo que todos ali faziam parte do grupo e muitos deles eram líderes dos grupos. E eu comecei a me questionar. O porquê? Por que essas meninas nunca vieram falar comigo? Eu meio que não tinha ninguém, sabe, ali para conversar. E confesso que aquilo aumentou a minha solidão. Eu comecei a me sentir a estranha. Eu olhei para aquilo e pensei, deve ter alguma coisa errada comigo. Por que é tão difícil? Por que essas meninas nenhuma vieram falar comigo? Por que nenhuma olha para mim? Tipo,
Elas estão sempre juntas, chegam juntas, vão embora juntas. Nem o próprio catequista me dá um oi, pergunta meu nome. Como assim? Tipo, então eu comecei a entender, né? Que o problema era eu. Porque, então ali eu comecei a ver, né? Todos os que eu achava que ia ser tão fácil criar amigos, né? Fazer amigos, na verdade. Ali eu vi que ia ser a coisa não difícil, seria impossível. Não era difícil, era impossível. Então eu comecei a analisar. Acho que as pessoas elas escolhem quem elas querem ser amigas, sabe? Então se ela vê alguém que é diferente, ela meio que não, esse daí eu não quero no meu grupo, sabe? Porque aquelas que estavam ali eram tudo. Aquele grupinho era feito de pessoas, né? De meninas que eram mais extrovertidas e que se pareciam. E eu era totalmente diferente delas. Eu não tinha nada a ver. Então, aquilo me machucou muito. Em vez de. Eu cheguei ali achando que ia fazer amigos e ao ver que aquilo não aconteceu, eu comecei a viver um dos piores momentos e comecei a rezar que aquela catequese acabasse, né? Chegasse logo o final do ano para eu poder me crismar e pronto. Porque eu via que era impossível. Então eu comecei a achar que o problema era eu. Ah, certamente o problema sou eu. Eu devia ter ido lá e dado um oi para elas, né? Mesmo sendo que eu não conhecia ninguém. Cheguei ali, nem o próprio que devia me apresentar, me apresentou, nem sequer perguntou meu nome. Mas eu comecei a achar que o problema era eu. Ah, talvez se eu fosse lá e falasse com elas, ok. Gente, sabe? Só que eu vi que eu tinha uma necessidade muito grande, eu tinha uma carência emocional e eu queria amigos. Só que a verdade é que amigos não é assim que acontece, sabe? Você não força ninguém a ser seu amigo. Aquilo vai ser naturalmente, vai acontecer naturalmente. Então, às vezes, o problema é que você vê outras pessoas dizendo que tem 10, 20, 30, 50 amigos, aí você olha e fala, nossa, mas eu só tenho um. Talvez aquele um que você tenha é verdadeiro. Então, depois disso eu entendi. Não dá. É como eu tinha falado, todas as meninas que andavam junto eram bem parecidas e eu era totalmente diferente. Então, não dá para forçar ninguém a ser amigo, sabe? É uma coisa natural que vai surgir. Vão se conectar, as almas vão se conectar quando for para acontecer. Então, confesso que eu passei aquele ano muito mal, porque foi tão fácil criar, né, fazer amigos num lugar distante, na capital, e no interior, no lugar que eu morava, com aqueles que eram do mesmo ambiente, não rolou, não aconteceu nenhuma. Até hoje, eu não tenho nenhuma amiga da igreja, nenhum amigo da igreja, tá? Eu nunca tive nenhum amigo da igreja. E, gente, com o tempo eu entendi que não tem como forçar as coisas a acontecerem, sabe? Então, eu me sentia muito sozinha, porque eu achava que as pessoas tinham obrigação, porque somos do mesmo lugar. Talvez eu acho que, por partes, eu acho que foi falta meio que de empatia, né? Tipo, eles deviam acolher todos que estão chegando. Então, sinceramente, eu acho que, primeiramente, não é nem questão assim de querer fazer amigos, mas, olha, chegou uma nova pessoa, ela vai se apresentar. Tipo, não é forçar as pessoas a serem amigas, mas fazer você se sentir acolhido. Eu não me senti, em momento nenhum, eu me senti acolhida. A ponto de, eu vou até dar um exemplo aqui. Eles tinham um grupo de WhatsApp do, da catequese e eu nunca fui colocada nesse grupo. O catequista nunca me colocou. Teve um dia que eu fui pra catequese e eu cheguei, tava tudo fechado. E eu fiquei esperando e nada. Voltei pra casa. Aí na semana seguinte, eles falou, né? Ah, semana passada não teve catequese, não sei o quê. Já não... Aí eu fiquei, tipo, assim, todo mundo sabia? Todo mundo sabia que não teve, porque a gente avisou no grupo. Aí ele olhou pra mim assim e fez, você não tá no grupo, né? Aí eu fiz, não. Aí ele fez, tá bom. Tipo, ele não me perguntou o meu número pra me colocar no grupo.
não perguntou nada. Então, ali eu via que não tinha acolhimento, sabe? Era como se eles tivessem decidido, o grupo é esse aqui. Quem entrar depois disso, sabe? Quem não se encaixa nisso aqui tá fora. Então, aquilo me fez eu me parecer estranha. Eu comecei a me sentir estranha. Então, por conta disso, eu acabei entendendo, eu sou diferente. Eu não posso chegar perto dessas pessoas. Só que na capital, né, que devia ser o lugar que eu devia ser excluída, por eu vir do interior, eu fui acolhida. Pessoal, eu fui acolhida num lugar onde ninguém me conhecia, acolhida de um ponto que as pessoas vinham me dar conselhos, vinham me abraçar, as pessoas eram muito carinhosas, sabe? Talvez porque lá eles aprenderam dessa forma e aqui, né, foram ensinados de outra forma. Pode ser isso. Só que eu quero dizer aqui, gente, eu não estou julgando, mas esse episódio me marcou muito em relação a amigos. Eu fui marcada profundamente porque eu entendi que eu fiquei com aquela coisa, por que ninguém quer ser meu amigo? Porque nem o próprio professor, né, professor catequista, quis me apresentar. O que tem de errado comigo? Então, a verdade é que não tem nada de errado com a gente. Sabe, com o tempo eu entendi, a gente não pode forçar. Claro que nesse caso aí faltou empatia, faltou acolhimento, eles não souberam. Tipo, ele, por ser o adulto, não soube ter o acolhimento. Eu não tô falando que ninguém ali era obrigado a ser meu amigo. Eu não queria amizade por obrigação. Mas, com o tempo eu percebi, realmente faltou o acolhimento. Seja bem-vinda. Olha, você faz parte do grupo, temos um WhatsApp, qual é o teu número, vamos te colocar. Então, ali eu senti excluída, você não faz parte. Só que, observando isso, sempre isso me vem à mente, porque me deixou uma marca muito profunda, uma marca de você não, aquelas pessoas, elas não podem ser suas amigas, porque você é diferente. E não tem nada a ver, sabe? Ali eu entendi que com o tempo, eu entendi que não dá para forçar as pessoas a serem suas amigas. Que dizem serem amigos e pelas costas estão uns falando mal dos outros. E eu fiquei pensando, sabe, com isso eu entendi. Gente, não dá para forçar. As pessoas que vão ser nossas amigas, elas vão se conectar com a gente. E, tipo, tudo bem se for uma pessoa, bendito seja Deus, entenda. Ai, porque fulano tem 50 amigos. Mas será que é amigo mesmo? Gente, às vezes a pessoa tem 30 amigos. Quando ela precisa, ela não tem um pra contar. E tudo dão as costas, porque não são amigos de verdade. Então, com o tempo eu entendi que eu não quero números. Eu quero pessoas que eu possa poder compartilhar Olha, eu sonhei um sonho tão doido ontem. E a pessoa, sério, me conta. Gente, isso é amizade. Sabe, pra mim isso é amizade. Contar um sonho bobo e a pessoa não simplesmente dizer, nossa, eu não quero saber disso, eu vou mais, vamos falar de saúde mental. Mas isso tem a ver com a saúde mental. O microfone descarregou porque eu não tinha carregado. Porque eu me sentia diferente das outras pessoas. E a verdade é que isso não tem nada a ver. Hoje eu continuo tendo um número pequeno de amigos e entendi que não se tem a ver com a quantidade de amigos que a gente tem. Porque, de fato, amigos verdadeiros a gente vai contar nos dedos. E é isso que importa, né? Que sejam verdadeiros. Com o tempo eu entendi que não podemos forçar amizades. A amizade não é números. Deus nos abençoe.